Após a morte de seu pai, Moroni vagou sozinho por 16 anos antes de começar a terminar o registro de Mórmon. Quando ele terminou, em Moroni 10, e selou os registros, ele já estava vagando por 36 anos. Durante esse período, Moroni teve muito tempo para desenvolver seu relacionamento com Deus e ouvir a voz do Espírito. No capítulo final do livro de Mórmon, Moroni revisou tudo o que havia sido escrito por seus ancestrais e resumido por seu pai. Ao se preparar para enterrar os registros sagrados, ele considerou aqueles que o leriam no futuro. Ele viu seu próprio povo ser destruído e escreveu sobre a destruição da civilização jeredita. Moroni sabia que o livro de Mórmon não era apenas uma história dessas pessoas na América, mas nos ensinou como podemos evitar seu destino. No capítulo final do livro de Mórmon, o profeta Moroni nos deu 8 exortações e depois sua terceira e última despedida antes de selar o livro e seu próprio testemunho. Sua primeira exortação foi: lembrem-se do quão misericordioso o Senhor tem sido para com os filhos dos homens e ponderem sobre isso em seus corações. Moroni queria que os lamanitas e qualquer outra pessoa que lesse o livro de Mórmon soubesse como era importante lembrar e ponderar as grandes coisas que o Senhor fez por nossos pais, conforme está declarado na página de rosto. Ponderar é um elo entre nossa mente e coração, e o Espírito tem o tempo de influenciar e direcionar nossos pensamentos e sentimentos e trazer clareza e inspiração para nossa alma. Nos tempos antigos, ponderar significava pesar ou considerar o valor de algo, e Moroni queria que pesássemos por nós mesmos o valor desses registros sagrados. Isso levou à segunda exortação: pergunte a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas são verdadeiras. Moroni certamente queria que acreditássemos na veracidade do livro de Mórmon e considerou como aqueles que o lessem em alguma data futura poderiam saber por si mesmos. Em vez de tentar nos persuadir com suas próprias palavras, ele convidou o leitor a pedir a Deus e confiar que ele revelaria a resposta. Isso mostra a confiança de Moroni na veracidade do livro de Mórmon e que confiaremos em Deus e saberemos por nós mesmos. Ele nos prometeu que, se pedirdes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Moroni sabia que nós não podemos obter nosso testemunho somente por meio do intelecto. O Espírito Santo testifica de toda a verdade e tem um papel importante em nossa obtenção de testemunho das coisas espirituais. Orar com real intenção significa estar disposto a seguir qualquer inspiração que recebemos dele. Moroni nos exortou a não negar o poder de Deus, quando ele testificar a cada um de nós da veracidade do livro de Mórmon em resposta a nossas orações sinceras. A quarta exortação do de Moroni foi para que não neguemos os dons de Deus, e ele nos ensinou sobre os muitos dons espirituais que Deus dá àqueles que vêm a Cristo. Ele continuou ensinando em sua quinta exortação a lembrar que toda boa dádiva vem de Cristo. Moroni nos ensinou que, para encontrar os dons que recebemos, devemos orar e jejuar. Podemos receber outros dons espirituais se o buscarmos com humildade. Ao descobrirmos nossos dons, temos a responsabilidade de desenvolvê-los e usá-los para abençoar outras pessoas. Isso pode levar algum tempo e devemos lembrar que até mesmo Jesus Cristo não recebeu da plenitude no início, mas se desenvolveu de graça em graça. A sexta exortação de Moroni nos ensinou a lembrar que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os muitos dons espirituais que ele nos dá nunca serão eliminados enquanto acreditarmos e tivermos fé nele. Nosso Salvador está cheio de amor puro por nós e ele está sempre pronto para nos santificar pela graça de Deus através do derramamento de seu sangue. Um dia teremos a oportunidade de conhecer Moroni e ele nos disse em sua sétima exortação: lembrar estas coisas porque rapidamente vem o tempo em que sabereis que não minto, pois me vereis no tribunal de Deus. E o Senhor Deus nos dirá: não vos declarei minhas palavras que foram escritas por este homem,
como clama dentre os mortos? Sim, como quem fala desde o pó? O livro de Mórmon testifica que Deus julgará aqueles que o possuem. Nefe, Jacó, Mórmon e Moroni foram os 4 escritores mais proeminentes do livro e todos eles testificam que estaremos com eles no tribunal de Deus para responder o que fizemos com os ensinamentos do livro de Mórmon em nossas vidas. A última exortação de Moroni reflete toda a mensagem do livro de Mórmon para vinde a Cristo e sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda impiedade. E se vos negardes de toda impiedade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então a sua graça é suficiente para vós, para que por sua graça sejais perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus sois perfeitos em Cristo, de maneira nenhuma podeis negar o poder de Deus. E também, se pela graça de Deus sois perfeitos em Cristo e não negamos o seu poder, então sois santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no pacto do Pai para a remissão de seus pecados, para que se tornem santos, sem mancha. Moroni nos mostrou ao longo de sua vida um grande exemplo de perseverança até o fim. Ele esteve sozinho na maior parte do seu ministério, cumpriu sua missão de manter o controle dos registros e exortou cada um de nós a desenvolver a caridade ou o puro amor de Jesus Cristo. Ele mostrou que estava cheio desse amor quando escreveu para o bem das pessoas que ainda não nasceram e dos descendentes de seus inimigos mortais, para vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Cada vez que ele tentava terminar o registro de seu pai e selar seu testemunho, Moroni convidava aqueles que leram o livro de Mórmon no futuro a orar e perguntar ao Senhor sobre suas muitas verdades e revelações. Em cada convite, Moroni prometeu que o Senhor revelaria a veracidade do que estava escrito, e esse último autor do livro de Mórmon acreditava e nos ensinava que a melhor maneira de descobrir por nós mesmos era orar e perguntar ao Senhor a respeito. A promessa de Moroni também nos ensina que podemos orar e o Senhor nos revelará a verdade de todas as coisas que desejamos saber por meio do poder do Espírito Santo. Se aprendermos a reconhecer a voz do Espírito, como Moroni fez durante sua vida solitária, o Senhor também nos guiará e poderemos discernir o que é verdadeiro e bom em nossa vida. As últimas palavras de Moroni para nós foram: "E agora me despeço de todos. Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Amém." E este é o capítulo 10 de Moroni no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Foi um privilégio trabalhar neste projeto durante este ano. Muitas coisas aconteceram a todos nós em 2020 que testou nossa fé. A morte de meu filho mais velho em julho ajudou-me a examinar profundamente meu próprio testemunho do plano de felicidade, e a misericórdia e graça do Senhor me deram paz e conforto nos tempos mais desafiadores. O livro de Mórmon testifica de Jesus Cristo e mostra a todos os filhos de Deus um caminho de volta a Ele. Moroni disse melhor: "Vinde a Cristo e sede aperfeiçoados nele." Esta é a grande mensagem deste livro maravilhoso. Não importa onde você esteja no caminho da aliança, venha e seja santificado em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo que está na aliança do Pai para a remissão de seus pecados, para que se torne santo, sem mancha. Esta é a minha oração por cada um de nós. Obrigada novamente por assistir esses vídeos e encontre algum tempo esta semana para refletir.